Vim buscar o dinheiro do aluguel. Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Pague já o aluguel! Pague o aluguel. Vim receber o dinheiro do aluguel. Muito bom dia. Pague o aluguel. Pague o aluguel. Paga o aluguel, paga o aluguel. Poxa vida, onde eu estou morando, o dono da casa me pediu a casa. Lá vai eu de novo mudar novamente. Então, para acabar com isso, se você está buscando comprar o seu primeiro imóvel, esse vídeo foi feito para você. Sejam muito bem-vindos ao canal Sandro Lima Negócios. E hoje nós vamos abordar o tema primeiro imóvel. Quando a gente fala em primeiro imóvel, a gente fala do programa Casa Verde Amarela, ou o antigo Minha Casa Minha Vida. Qual que é a diferença de um dos dois? Nenhuma. A diferença é que nos governos anteriores, o nome era Minha Casa Minha Vida. Passou para o atual governo atual decidiu mudar a nomenclatura e colocou lá Casa Verde Amarela. É isso. Mas o mecanismo é o mesmo, tá? Vamos aos requisitos para que você entre no programa Casa Verde Amarela. Vamos lá? Os requisitos são: você não pode ter restrição no seu CPF, você não pode ter imóvel no nome, você pode comprar com até 2 pessoas contigo, ou seja, 3 pessoas juntas pode comprar o imóvel junto. Você que trabalha no regime CLT, você pode utilizar o seu FGTS como parte de pagamento. O banco que faz o financiamento pelo programa Casa Verde Amarela é a Caixa Econômica Federal, tá? A Caixa Econômica Federal, ela financia o imóvel para você em até 80% do valor. Com relação à renda, tá? A Caixa Econômica Federal, não só a Caixa pelo programa Casa Verde Amarela, mas isso é uma regra de financiamento habitacional. Eu só posso comprometer em até 30% da sua renda. Ou seja, uma pessoa que ganha R$3.000 por mês, a prestação máxima que ela vai ter é R$900. Por que isso? Porque senão você não vive, você não passeia, você não curte a sua vida, você só vai ficar pagando imóvel e o banco vê isso como um risco alto, né? De acontecer inadimplência, enfim. Então, para não acontecer isso, eu só posso comprometer 30% da sua renda. Isso é muito importante, que você não tenha empréstimos ou a renda muito comprometida, porque pode acontecer de não aprovar o seu financiamento. Outro elemento importante é o subsídio. O que é o subsídio? Subsídio é um crédito suplementar que o governo cede para ajudar na compra do imóvel. Mas geralmente ele se aplica mais para as pessoas de baixa renda. Um exemplo, tá? Uma pessoa que ganha R$1.500, vamos supor que ela ganhou de subsídio aí R$20.000, mas só libera R$80.000, por exemplo, de financiamento. Então aí, você juntando o subsídio com o que libera de financiamento, dá R$100.000. Aí tem que ver a entrada, enfim, se é um imóvel, se tiver em lançamento ou na planta, vai ter que fazer um fluxo para ela, tá? O subsídio, quanto mais ele chega próximo de R$4.000, ele vai diminuindo, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está beirando lá os R$4.000 vai pegar R$1.000 de subsídio. Entendeu? Passou da renda de R$4.000, 4.001, por exemplo, já não tem mais subsídio. É claro que uma pessoa que ganha R$4.000, ela financia muito mais, por exemplo, de uma pessoa de R$1.500 que só liberou aí R$80.000, como a gente deu de exemplo, né? Então o subsídio ele não interfere tanto para essa pessoa, entendeu? Então quanto maior o subsídio, menos de financiamento libera. Quanto menor o subsídio, mais de financiamento libera, porque entende-se também que a pessoa tem um potencial maior de financiamento. Então vamos ilustrar agora para você aí na tela
como seria um empreendimento pelo programa Casa Verde Amarela desde o início. Vamos lá? Então você tem aí na tela, imagine que a construtora foi lá e comprou um terreno, ok? E ela já comprou, obviamente, no intuito de fazer um empreendimento popular habitacional, e ela apresentou o projeto à Caixa, que é a Caixa que vai liberar os recursos para fazer o futuro empreendimento, ok? Que aí a construtora vai executar. E aí chegou lá o engenheiro da Caixa e fez a avaliação, tá? Vamos supor que você tem aí as unidades de 1 e 2 dormitórios. As unidades de 2 dormitórios no canto do edifício e as unidades de 1 dormitório no meio, ok? Aí o engenheiro chegou lá para a construtora, a engenharia da Caixa, e falou o seguinte: olha, para as unidades de 1 dormitório, o valor de avaliação que a gente avalia é R$200 mil, tá? Um exemplo hipotético aí, R$200 mil, tá? E para as unidades de 2 dormitórios, nós avaliamos em R$264 mil. Inclusive, R$264 mil hoje é o valor teto do programa, tá? Nós estamos fazendo esse vídeo no mês de outubro de 2022. Pode ser que esse valor pode sofrer uma alteração, tá? Mas hoje, o valor teto do programa Casa Verde Amarela é R$264 mil, ok? O valor de avaliação não significa que a construtora vai te vender por esse valor, ok? Voltando aí ao exemplo, vamos supor que as unidades de 2 dormitórios, a Caixa avaliou em 264 mil, mas a construtora está te vendendo por 240, ok? Pode acontecer? Pode, tá? E vamos supor que o valor de avaliação das unidades de 1 dormitório é 200 mil e ela te venda pelos próprios 200 mil. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer ainda também, no decorrer da obra, esse valor de venda superar o valor de avaliação. Por que que acontece isso? Porque conforme vai andando as obras, esse imóvel ele tende a se valorizar também. Então, o valor de venda inicial, conforme vai avançando, as pessoas vão vendo o edifício surgindo lá, o condomínio surgindo, toda aquela edificação surgindo, aí é lei da oferta e procura. Então, tendo um aumento de procura, certamente o imóvel ele valoriza também, ok? Bom, dando sequência aqui, vamos pegar como exemplo aquela unidade de 1 dormitório, tá? Que o engenheiro da Caixa nos avaliou lá em R$200 mil, ok? Vamos supor que a construtora também me venda pelos R$200 mil, tá? Para ficar um exemplo mais prático e fácil de você compreender, tá? Vamos lá, na tela. Lembra que o valor de avaliação, o valor de venda, no caso são iguais aí no nosso exemplo, eu consigo financiar em até 80% do valor, tá? Então 80% do valor de 200 mil dá 160 mil, correto? A diferença, que é os 40 mil, seria a entrada. Se esse imóvel estivesse pronto, eu teria que dar essa entrada à vista, na hora, tá? Eu não consigo parcelar, tá? Tem construtora que faz uma situação chamada pró-soluto, que eu não recomendo muito, tá? Só se for um valor muito pouco, mas normalmente não se faz financiamento pós-obra, tá? Não faz, tem que pagar à vista. No nosso exemplo aí, como ficou aí 160 para financiamento e 40 para fluxo, vamos imaginar que nós estamos falando de um fluxo aí de um lançamento, tá? Lançamento, eu posso fazer fluxo em até 36 vezes, que é equivalente a 3 anos, ok? Então, vamos lá, tá aparecendo aí para você agora um fluxo, tá? Então aí eu tenho aí ato 30, 60, 90, 32 parcelas, 2 anuais, uma anual para dezembro de 23, uma anual para dezembro de 24 e chaves. Chaves é uma coisa que muita gente pergunta, tá? Geralmente a gente coloca a chave para aliviar o fluxo, sabe? Para dar um encaixe aí, tá? Mas eu acho que nesse exemplo não vai ser necessário. Mas vamos lá. Vamos supor aí que eu tenha 20 mil de entrada e 50% da entrada aí, que é os 40, eu tenho os 20 mil para dar de entrada, tá? Então vamos lá, vamos colocar aí no ato aí 20 mil, tá?
No nosso exemplo aí, eu tô colocando que a gente ganha aí, que minha renda é R$3.000, ok? Então, eu vou colocar aí nas anuais aí R$3.000 em dezembro de 23 e R$3.000 em dezembro de 24. Geralmente as anuais a gente coloca o 13º salário da pessoa, entendeu? Para ficar uma coisa mais tranquila. Então eu já falo, olha, o seu 13º de dezembro de 23 e dezembro de 24, ele já está comprometido aqui, ok? Então beleza. Juntando isso, vai ficar faltando R$14.000. Aí vamos supor que daqui a 30 dias eu consigo dar R$1.000, aí daqui a 60 eu consigo dar mais R$1.000, e daqui a 90 dias eu consigo dar mais R$1.000, tá? Aí vai sobrar R$11.000, dividido pelas 32 parcelas, vai ficar 32 parcelas de R$343,75. Esse é o fluxo que eu montei aí pro lançamento, tá? Existem uns fatores de correção, tá? Tudo que quando eu estou devendo para a construtora, todo o saldo devedor que eu fico devendo para a construtora, ele é corrigido pelo um índice chamado INCC. O que significa INCC? Índice Nacional do Custo da Construção. Ele corrige todo o saldo devedor da construtora. Toda matéria-prima, cimento, areia, pedra, ferro, alumínio, enfim, tudo. Vamos supor, o construtor, ele vai lá na casa de construção, o cimento é um preço, no outro mês é outro, no outro mês é outro, no outro mês é outro. Ou seja, essa variação é corrigida pelo saldo devedor. Tudo que você está devendo para a construtora é corrigido, tá? Como nós estamos falando aqui num imóvel que vai ser financiado pelo programa Casa Verde Amarela, o INCC ele incide mais na entrada, porque quando você assina o seu financiamento lá com a Caixa, você vai pagar uns encargos para a Caixa que nós vamos mostrar mais na frente. Bom, seguindo aí ao nosso fluxo, se você observar, ele ficou num fluxo bem tranquilo, né? Os pagamentos bem tranquilos. Nota-se que nem precisou colocar chaves. Tem muita gente que tem essa dúvida de chaves. Geralmente o consultor imobiliário que está atendendo, geralmente ele coloca essas chaves no intuito de suavizar esse fluxo. Claro, tem que tomar cuidado, né? Tem uns fluxos aí que o pessoal faz de maneira mirabolante, tem que fazer algo pé no chão, tá? Portanto, eu vou até mencionar isso agora. Tem 3 fatores que quando você vai comprar um imóvel pelo programa Casa Verde Amarela, você tem que ter bem alerta. Vamos lá na tela. O aluguel que você paga hoje, tá? É muito importante você saber o seu custo do aluguel. A entrada, se você tiver entrada legal, mas se você vai parcelar ela vai ser um custo fixo para você, um custo mensal, correto? Se você parcelar. E você tem um terceiro fator, que chama-se evolução da obra. O que é evolução da obra? Vamos explicar isso para você agora. Evolução da obra, vamos lá. O que seria a evolução da obra? É uma espécie de um seguro que garante que você vai receber o seu imóvel. E ele mantém a condição do financiamento congelada, ou seja, toda aquela taxa baixa que você pega, porque programa Casa Verde Amarela, a taxa é a menor do mercado, é imbatível. Então ela se mantém congelada. Pode ter vários problemas, assim, por exemplo, a inflação disparar, o mercado não ficar favorável, não altera em nada para você, tá? E a evolução de obra é um seguro, por quê? Porque conforme vai avançando as obras, o engenheiro da Caixa, os engenheiros da Caixa vão lá mensalmente aferir a obra e quanto que ela andou, vai liberando recursos. Nós vamos colocar agora num exemplo prático para você na tela, para você entender. Vamos lá. Então, tá aí na sua tela aí um exemplo de um terreno, ok? Vamos supor que a minha renda, né, R$3.000 e a prestação máxima que eu teria era R$900, que é 30% da renda. Lembra que a gente só pode comprometer 30% da renda? Então vamos lá. A evolução de obra, ela atinge em até
80% do valor da prestação morando. Então vamos adotar aí que seja 80% dos R$ 900, o máximo dá R$ 720, tá? Tá aparecendo para você aí como se fosse uma curva, tá? Um termômetro. Na metade dele aí, metade dos 720, que é equivalente aos 80%, eu vou colocar aí metade aí que é 360 para facilitar o entendimento. Então vamos lá, vamos supor aí que tem aí o terreno, ok? E aí a Caixa começou aí começou a obra, né? Nós estamos no lançamento e vamos supor aí que os operários aí começou a mexer lá no terreno, tá? E aí a Caixa vai lá e manda um boletinho lá para você aí de R$ 50. Legal? Então vamos lá, R$ 50. Aí a obra foi andando, foi evoluindo. Quando, vamos supor, aí foi mandando boleto lá, 70, 180, 240. Aí vamos supor, aí chegou aí nos 360. Se você for lá no local das obras, 50% das obras estão concluídas, tá? E a construtora vai ter recebido, vamos supor, a gente está financiando 160 mil, quando bater aí os 360, a construtora já deve ter recebido metade do valor que você vai estar financiando. No caso aí, R$ 80 mil ela recebeu, tá? Então vamos supondo aí que a obra foi avançando. Aí vamos supor lá no topo lá, chegou lá perto dos 720, 630, por exemplo. Se você for lá no local das obras, provavelmente essa obra já está em fase de acabamentos, né? Se você olhar nos sites das construtoras, geralmente eles têm lá o termômetro de quanto a obra andou. Olha, andou 50%, andou 70%. Enfim, você consegue ter um termômetro, né? Quando esse mecanismo. Esse mecanismo que a gente chama de crédito associativo Caixa, tá? Que é uma obra financiada pela Caixa. Aí tem a evolução da obra. Quanto mais a obra vai andando, mais vai liberando os recursos para o construtor ir concluindo. E claro, o construtor ele tem interesse que a obra ande o quanto antes, porque quanto mais as obras avançar, mais eles recebem. Muita gente pergunta por que existe evolução de obra. Como ela tem a função de ser um seguro, né? Antigamente, muitas construtoras faziam o empreendimento, pegava o dinheiro das pessoas e não terminava, aí ficava aqueles esqueletos, sabe, inacabados. Tem alguns aí espalhados pela cidade de São Paulo e no Brasil afora. Então, para evitar esse tipo de coisa, principalmente se tratando do programa Casa Verde e Amarela, se criou-se a evolução da obra. Então, é mais segurança para você. Bom, vamos voltar agora naquela tela que eu falei daqueles 3 elementos fundamentais que você precisa levar em consideração quando você for comprar o seu primeiro imóvel pelo programa Casa Verde e Amarela. Vamos lá? Então tá aparecendo aí na sua tela aí, aluguel mais a entrada e mais a evolução da obra, que é os encargos da Caixa que eu expliquei para vocês aí, ok? Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que hoje você pague R$ 800 de aluguel, tá? Então vamos lá, R$ 800 de aluguel. Aí você tem a entrada parcelada aí de R$ 343,75, ok? Daquele fluxo que a gente montou. E vou colocar aí a parcela máxima aí da evolução da obra, que é R$ 720. Ou seja, você vai, perto de você receber o seu apartamento, você vai estar lá com um custo de R$ 1.863,75. Esse é o máximo que vai chegar aí quando você tiver, você já vai estar com esse custo aí perto de você receber o seu apartamento. Quando terminar a obra, obviamente, você não vai pagar mais a evolução de obra e você já vai cair na parcela de R$ 900 aí, que é a parcela sua morando, tá? Mas veja, voltando aí ao exemplo, 800 mais R$ 343,75, quando a evolução da obra vai andando, então
No primeiro momento você tem lá uma parcelinha de R$50, R$70, 180, 240, 360, que nem a gente foi ilustrando aí. Então, imagina que vai tendo um balanceamento, né? Um aumento da evolução da obra, e você tem lá o parcelado da entrada. Ele faz isso, né? Ele vai aumentando o custo, né? Então, esse tipo de situação é que precisa ficar atento. Por isso que eu digo que compra de imóvel tem que ser algo bem planejado. O corretor é fundamental, tá? Você tem um corretor que está preocupado com você e não só em vender, porque infelizmente tem muitos corretores que nem entendem do processo do programa Casa Verde Amarela, só querem vender, estão preocupados com o que vão ganhar e está esquecendo do cliente. Isso é um grande problema e lamentavelmente acontece bastante no mercado. Nós aqui trabalhamos com empreendimentos pelo programa Casa Verde Amarela em todas as regiões de São Paulo. Então, se você tem interesse em fazer a aquisição do seu primeiro imóvel conosco, fique à vontade, entre em contato conosco. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os nossos telefones de contato, ok? Se você ficou com alguma dúvida sobre o processo do programa Casa Verde Amarela, eu não entendi a evolução de obra, não entendi como funcionam as correções de INCC, enfim, qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários do vídeo, ou, se preferir, entre em contato conosco. Nós damos todo o suporte, toda a orientação para você, ok? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.